Terça-feira, 28 de outubro, mais um tema do dia. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho o Diogo Matos, editor do 00, para analisar o triunfo do Futebol Clube do Porto sobre o Moreirense. Diogo, para começar, num cômputo mais geral, quão importante foi este triunfo do Futebol Clube do Porto? Vítor, antes de mais, bom dia. Acho que podemos dizer que este foi um triunfo extremamente importante por diversos fatores. Para começar, surge depois da primeira derrota do Futebol Clube do Porto na temporada 25-26, no caso sobre o Nottingham Forest. Portanto, era extremamente importante a equipa de Francesco Farioli conseguir dar uma resposta e foi efetivamente dada. Para além disso, acontece num jogo em que o Futebol Clube do Porto começou a perder, saiu atrás do marcador, portanto é realmente um sinal que a equipa dá, que consegue ir atrás do resultado, consegue contornar estas adversidades e realmente dar resposta, mesmo quando as coisas não começam da melhor forma na perspectiva azul e branca. Para além disso, há aqui uma vertente um bocadinho mais psicológica, que também é contemplada. A reviravolta com o gol de Denis Gould surge já perto do minuto 90. Para todos os efeitos, são 3 pontos conquistados, nada mais do que isso. Mas sabemos, quem está no mundo do futebol, que este tipo de vitórias conseguidas de forma até um bocadinho dramática, em cima do apito final, vimos a maneira como os jogadores celebraram, pode ter um condão de representar um pouco mais do que os 3 pontos e ter realmente esta importância do ponto de vista anímico, digamos assim. Para além disso, e para finalizar, sinto que este triunfo surge um pouco numa altura em que pairava uma pequena nuvem de desconfiança sobre a equipa. Eu acredito que ela ainda exista. O Futebol Clube do Porto que vemos nos últimos jogos não é o mesmo do Futebol Clube do Porto do início da temporada, acho que é um facto inegável. No entanto, conseguir uma vitória desta forma, depois da primeira derrota da temporada, é realmente importante na perspectiva azul e branca. O jogo esteve empatado, sentiu-se às vezes alguns momentos de descontrolo. De que forma é que explicas estas dificuldades sentidas pelos Dragões? Eu acho que há um facto que é inegável neste momento. O Futebol Clube do Porto, nesta fase, é uma equipa previsível. E o próprio Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, assumiu isso no final do jogo. Não exatamente desta forma, mas ele refere que o Futebol Clube do Porto é uma equipa com uma ideia muito vincada, mas até ao dia de hoje foi sempre a mesma. E é um bocadinho isso que se sente, ou seja, o Futebol Clube do Porto vinha fazendo muito bem aquilo que o seu treinador vem pedindo. No entanto, de forma natural, os adversários do Futebol Clube do Porto já começam a estudar a equipa, já percebem onde é que podem contrariar o que vinha sendo, ou o que vinham sendo os pontos mais fortes do Futebol Clube do Porto, e realmente há aqui nesta fase esta ideia de um Porto um pouco previsível, digamos assim. Nesse sentido, um adversário que consiga, por exemplo, anular Alain Varela, que é o primeiro ponto de criação no jogo do Futebol Clube do Porto, consegue realmente criar muitas dificuldades à equipa de Farioli, e isso viu-se mais uma vez ontem, principalmente na primeira parte, porque é inegável que na segunda parte o Futebol Clube do Porto conseguiu reagir, muito devido às substituições. Os jogadores que entraram bem, e vamos falar disso daqui a pouco, mas principalmente na primeira parte sentiram-se essas dificuldades. E por fim, é impossível também não dar mérito ao Moreirense. É uma equipa extremamente bem trabalhada. No jogo de ontem esteve sempre muito bem organizado, linhas compactas, a não permitir que o Futebol Clube do Porto entrasse no seu interior, no seu espaço interior, e a saber o momento certo para sair, tal como se viu no lance do golo. É uma equipa muito bem trabalhada e que realmente penso que tem condições para almejar a coisas grandes neste campeonato. E as alterações protagonizadas por Farioli, de alguma forma tiveram dinâmicas positivas na equipa? Sim, sem dúvida, acho que é inegável. Um ponto importante é que Francesco Farioli foi um treinador proativo, não ficou propriamente à espera de ver o que a segunda parte iria dar, tanto é que ao intervalo fez logo uma alteração. Tirou um desinspirado Borja Sainz, que tem estado realmente em quebra, colocou o William Gomes, passou o PP para a esquerda, e isso mostra realmente que queria abanar com o jogo, fazer alguma coisa diferente. O próprio Rodrigo Moura, quando entra novamente bem, perigoso, criar jogadas de perigo, bate o canto que dá origem ao segundo gol do Futebol Clube do Porto, e é realmente um jogador que tem demonstrado, eu acho que já todos sabemos da qualidade técnica que o Rodrigo Moura tem,
mas penso que este início de época foi importante para testá-lo até mais um bocadinho do ponto de vista psicológico, mostrar que, ok, na temporada passada foste a estrela da equipa e este ano começas no banco, como é que vais reagir? Deu realmente uma resposta fortíssima, ou está a dar, o treinador já o elogiou várias vezes, Mora tem mostrado que tem trabalhado bem e que pode realmente almejar um lugar no 11 em breve. Para além disso, é impossível também não falar de Denis Gul, logicamente. Parece um jogador novo quando em comparação com a temporada passada, um jogador revitalizado. Acho que um dos grandes méritos de Francesco Farioli na equipa do Futebol Clube do Porto prende-se com alguns jogadores, até do ponto de vista individual. Falamos, por exemplo, de Denis Gul, que estava um pouco desacreditado e esta época, mesmo não sendo titular, quando entra dá quase sempre boas respostas, já marcou gols importantes. O próprio PP, que na última época, a época e meia, vinha estando uns furos abaixo do que podia fazer e esta época realmente está bastante bem e isso é um dos méritos do treinador. Por fim, outras duas substituições, a entrada de Prpic deu uma maior capacidade de construção ao Futebol Clube do Porto a partir da linha defensiva, porque parece-me evidente que Prpic de todos os centrais é aquele que tem maior capacidade com bola e maior capacidade para fazer passes em progressão, que era algo que o Futebol Clube do Porto precisava naquela fase. É certo que Kivior pode não ter sido beneficiado ao ser passado para a lateral esquerda, mas às vezes é necessário este tipo de ajustes para que a equipa possa render um pouco mais à frente. No plano oposto, parece-me também que Caramo está num nível ainda muito baixo, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista anímico, não consigo perceber sinceramente ainda. Sabemos que ele chegou em condições um pouco específicas, como jogador livre, certamente ainda vai mostrar algo mais, mas nesta fase é realmente curto aquilo que o extremo tem dado ao Futebol Clube do Porto e é preciso mostrar mais para ser opção de forma regular. Daqui para a frente, esperas mexidas no 11 inicial? Sim, acredito que sim, que mais cedo ou mais tarde Francesco Farioli vai alterar alguma coisa no 11. Tal como disse há pouco, eu acho que é evidente que o Futebol Clube do Porto não atravessa o seu melhor momento. A temporada não é que vá propriamente longa, mas já temos aqui praticamente 3 meses de competição, a equipa a jogar com alguma frequência, seja campeonato, Liga Europa, e o técnico não tem mudado assim muito, portanto é normal que do ponto de vista físico alguns jogadores já comecem a sentir aqui e ali alguma coisa. Há alguns casos muito específicos de jogadores que, por exemplo, o Borja Sainz é um jogador muito físico. As suas maiores capacidades são a explosão, a velocidade, o sentido de baliza, ou seja, é um jogador que precisa de estar realmente mesmo muito bem do ponto de vista físico para conseguir fazer a diferença. Se calhar neste momento já não está tão fresco como há 2 meses, daí vermos Borja Sainz um pouco em quebra, e isso pode indicar que mais cedo ou mais tarde o extremo pode sair do 11. Mas mais do que olhar para quem pode sair, porque eu acho que aqui há algumas dúvidas, eu acho que a maior certeza, porventura, é quem deverá entrar. E eu acredito realmente que Rodrigo Mora, mais jogo, menos jogo, será incluído no 11 do Futebol Clube do Porto. Talvez nesta altura que a equipa do ponto de vista físico já não consiga dar uma resposta tão acima dos adversários, o técnico possa apostar nesta vertente da criatividade, de descobrir passes onde eles muitas vezes não existem, e Rodrigo Mora é realmente o jogador certo. Parece-me que a acontecer a inclusão do Rodrigo Mora no 11, um de 2 jogadores será sacrificado, ou o Borja Sainz, como falei há pouco, ou o Gabri Veiga. Ainda assim, parece-me que Borja Sainz está uns furos abaixo do Gabri Veiga, que mesmo tendo saído cedo ontem, fez um jogo interessante na primeira parte, conseguiu demonstrar algumas coisas, e realmente é um jogador em que eu, do ponto de vista um bocadinho pessoal, acredito muito e acho que pode dar muito ao Futebol Clube do Porto. Pergunto agora, o que dizer deste Moreirense? De forma simples, é uma excelente equipa treinada por um excelente treinador. Já muito se falou do trajeto de Vasco Botelho da Costa, ainda assim eu acho que as palavras nunca são escassas para o que o treinador tem feito. Um crescimento sustentado, passo a passo, nível a nível, sem pressa de chegar lá acima, e realmente está a mostrar neste início de temporada que é um excelente treinador e que este Moreirense é realmente uma equipa à sua imagem. Acredito sinceramente que o Moreirense é uma equipa que pode lutar pelo top 6,
contando até um pouco com uma quebra, uma eventual queda de uma das equipas que por norma anda ali no top 5, pode almejar a ser esta quinta equipa, mas parece-me realmente nesta fase que é inegável, o objetivo tem que ser o top 7, top 6 para o Moreirense. Em alguns momentos no jogo de ontem a equipa conseguiu realmente colocar o Futebol Clube do Porto a correr atrás da bola, nem sempre isso é muito usual num dos jogos que envolve num jogo que envolve um dos chamados grandes em Portugal, ver o adversário ter esta capacidade, esta personalidade, e eu acho que o Moreirense fez isso muito bem. Analisando do ponto de vista um pouco mais individual, há jogadores que realmente se destacam. A dupla de centrais é uma dupla extremamente fiável, já jogam juntos há vários anos, conhecem o campeonato português muito bem e dão realmente essa consistência. Eu sou muito fã do Stepanovic, parece-me um médio muito interessante, com uma capacidade de trabalho muito grande, uma capacidade de chegar a várias zonas do terreno muito grande também. Benny e Elanzinho são dois jogadores que, do ponto de vista técnico, fazem claramente a diferença. Eu acho que o único defeito ou a única situação que se pode apontar ao Moreirense é realmente a necessidade da equipa ser um pouco mais madura. O próprio Vasco Botelho da Costa referiu isto no fim do jogo. A equipa tem 12 golos sofridos, 7 deles na sequência de grandes penalidades cometidas pela defesa do Moreirense. É também um sinal de maturidade do treinador ter a capacidade de analisar isto e dizer que os 7 penaltis foram bem assinalados. Ou seja, isto deveria ser a norma, mas tendo em conta que não é, acho que é um facto de assinalar. Mas realmente penso que se o Moreirense conseguir dar este salto em termos de maturidade, de ser um pouco mais contido nestas abordagens defensivas, teremos aqui um caso sério, mas neste momento já o é, e acho que é de louvar ver uma equipa com estes princípios no campeonato português. Obrigado, Diogo, obrigado por terem assistido. Deixo ainda mais uma nota para o nosso episódio do 5x4, o nosso podcast de futsal, e ainda para mais um programa do Canto do Sporting, onde exploramos o universo leonino.